Oi, oi, coloristas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Samia e nesse vídeo nós vamos resenhar o lápis de cor da Staedtler, o Design Journey de 72 cores. A caixinha do lápis vem bem assim, tá? Ó, caixinha dele aqui, bem legal, né? Esse desenho, muito bonito. Não vem o nome das cores na caixa, tá bom? E já adianto que também não tem no lápis. E ele não sai, gente, igual... ele não sai igual o Faber-Castell. Eu gosto dessa caixa porque ela sai assim, ó. Opa. A minha tá nessa posição, olha aí. Ela sai assim, o que é bem legal, porque ela já sai praticamente toda no ponto de você utilizar, tá bom? Ela sai em... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Essa caixa eu acho legal porque ela sai em escadinhas. Aqui, ó, eu puxo aqui e aí eu consigo fazer isso aqui. Ó, que eu deixo o lápis de cor em escadinhas, tá bom? Ó. Tá? Isso aqui é bem legal, facilita bastante de usar uma caixa de lápis de cor que é bem grande, que tem muitas cores, mas não é o caso dessa. Se você puxar aqui, só vai sair esse aqui de cima e eles são, ó, colados, tá bem? Ó, tá vendo? Eles são colados, então você vai tirar o lápis de cor normalmente assim. E aí eu organizo para ele ficar em escadinha, para ficar facinho de eu conseguir pegar, escolher a minha cor. Então eu deixo eles bem fora, mais ou menos assim. E aí aqui eu consigo jogar os lápis um pouco para cá. Tem alguns que não saem. E aí eu vou e puxo, tá? Isso é normal. Às vezes o lápis fica um pouquinho preso, tá um pouquinho apertado. Mas é algo bem normal de acontecer, tá bom? E aí eu organizo. Bom, essa é a gama de cores, tá? É uma gama de cores bem legal, gente. Eu vou já mostrar a paleta de cores pra vocês. E aí eu peguei aqui o lápis branco pra mostrar pra vocês que ele é hexagonal. Tá bom? Aí aqui vem Made in German, Staedtler. E aí aqui atrás tem o código, com código de barras, esse código aqui. E aqui é o número da cor, 146C0. Eu usei para identificar a cor, apenas esse último número, o 0, porque ele é igual, esse número, tá bom? Em todos, eu acho que 146C deve ser... identificando a linha. Olha aí, 146C, 146C, tá? E aí aqui depois tem um número identificando. A organização da caixa, eu não lembro de... Eu acho que eu só mudei uma ou duas cores que estavam mais aqui no meio e eu coloquei pra cá, mas eu nem sei se vieram assim, porque quando eu fui tirar o lápis de cor da caixa que veio, se vocês virem, eu até coloquei um short aí, tá aí no canal. Se vocês virem lá, ele deu uma grudadinha aqui, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ele vem, gente, fechadinho assim, tá? Ó, ele vem fechadinho, só que dentro do pacote, ele grudou em alguma cola, algum adesivo, alguma coisa dentro do pacote. Em alguma coisa dentro do pacote, um adesivo, eu acho, ou cola. E aí,
quando eu puxei, ele abriu a caixa e acabou saindo tudo do lugar. Então, eu não tenho certeza se ele realmente veio fora da ordem que eu coloquei aqui. Outra coisa sobre o corpinho do lápis é que ele vem aqui, ó, gente, fechadinho, tá? Ele é fechadinho em cima. Eu esqueci de mostrar pra vocês. Mas, eu tenho um outro lápis de cor da Staedtler também, que ele é fechadinho em cima. Desses lápis de cor seco, né? Eu tenho uma caixinha de pastel, se não me engano, de 12 cores, que ele também é fechadinho em cima. Então, assim, olhando o lápis, um lápis super bonito. Olha, um lápis bem bonito, né? E esse é o meu formato de lápis de cor preferido, gente. É o lápis de cor hexagonal. Então, vamos lá e vamos começar os nossos testes. E para fazer o teste, eu tô aqui com a nossa folhinha clássica, lembrando que essa folha aqui é o Honey Mille, tá? Nostalgia da Honey Mille. E vamos começar aqui com as cores. Ai, gente, eu esqueci de mostrar pra vocês a paleta, tá? Eu vou pegar aqui. Aqui o meu caderninho, onde eu coloco, tá? As minhas paletas de cores, os meus lápis de cor. Eu não costumo usar... Eu não costumo usar, ficar olhando essas paletas de cores enquanto eu coloro, porque eu acho meio que incômodo, nem precisar estar fazendo isso. Eu gosto de confiar na cor do corpinho do lápis. Deixa eu pegar aqui alguns lápis. Por exemplo, esse aqui é o 260, tá aqui, ó. Não tem tanta diferença assim entre essa cor que tá aqui no papel e essa cor aqui. Então, pra mim, isso é ótimo. Eu gosto bastante quando o lápis, ele é assim. Quando a cor dele... ela representa, a cor do corpo do lápis, ela representa a cor que a gente tá vendo. Vou pegar aqui outro lápis para mostrar. 359. Aqui, ó. Tô vendo? Então, essa cor aqui tem diferença, gente? Claro que tem, porque esse aqui é um material aqui na ponta e esse material aqui é outra coisa. Então, mesmo que seja exatamente a mesma cor que tá aqui, aqui ela vai ser diferente, sempre que você vai pro seu material para uma superfície diferente, a sua cor vai ser diferente também, porque também depende de como esse material se comporta na superfície que você tá usando ele. Por exemplo, a cor aqui, ela é um tom bem escuro, mas se eu venho pra cá pra folha, eu percebo que essa cor é um tom de um vermelho bem escuro, um vermelho bem puxado por um marrom, tá bom? Então, toda vez que você vai usar, por exemplo, uma tinta, ela vai se comportar diferente se você passar ela numa superfície de madeira ou se você passar ela numa superfície de papel, ou se você passar ela num tecido ou no metal. Então, mesmo que a tinta seja indicada para todas essas superfícies, ela vai ter um comportamento diferente. Então, a cor, de certa forma, ela vai reagir com a superfície que ela está sendo colocada. O que não é normal seria eu, por exemplo, ter este lápis aqui e aí quando eu passar para o papel ter essa cor aqui. Estão vendo? É bem diferente.
ou sei lá, eu ter essa cor aqui. Então isso não é legal, isso não dá para você usar como base a cor do lápis. No caso, a cor do corpo do lápis, tá bom? Por isso que eu sempre gosto de analisar essa questão, porque eu me baseio bastante no corpo do lápis e não na paleta de cores que eu faço. Geralmente eu uso a paleta de cores apenas nas primeiras vezes que eu vou usar o lápis, primeira, segunda, terceira vez que eu tô usando o lápis num colorido, eu uso a tabela de cores, mas para me conseguir combinar legal as cores, ter uma ideia de como que vai ficar a minha combinação, do que mesmo para me guiar na cor que eu quero no lápis. É mais para que eu faça uma combinação legal de cores, com o tom mais escuro sendo mais próximo dos tons mais claros que eu tô procurando. Bom, vamos fazer aqui o teste do apontador, tá? Desculpa, eu tinha esquecido antes de fazer esse teste aqui, tá? Vou pegar aqui os meus apontadores. Bom, e pro teste do apontador eu vou fazer 3 testes com apontador elétrico, com apontador de manivela e com um apontadorzinho escolar. Então, vamos lá. Eu vou começar com esse aqui, tá? Eu não sei se eu vou conseguir colocar o lápis e manter ele aqui. Eu vou pegar aqui esse aqui é o 4. Deixa eu apontar os lápis de cores que eu vou utilizar. Peguei aqui as cores, tá? Que eu vou utilizar nos testes, que vai ser o 3, o 2 e o 1. Ó, são essas 3 cores, tá? Eu vou começar aqui a fazer os testes. Começando aqui pelo apontador elétrico, tá? Ó, apontou de boas, tá? Acho que eu devia ter deixado mais um pouquinho, tinha ficado com a ponta um pouquinho mais fina. Com a ponta um pouquinho mais fina, mas tudo bem. Vamos pro próximo. O vermelho eu vou apontar aqui no apontador a manivela. E ó, também apontou super de boas. Deixa eu mexer aqui um pouquinho na câmera. Apontador escolar. Isso também foi super de boa, tá? Tranquilinho pra apontar. Essas marquinhas aqui geralmente indicam que o meu apontador, ele está meio que cego. Então, eu vou ter que trocar ele, né? E eu vou apontar ele aqui no de manivela pra ele ficar com o mesmo tamanho da mina, tá? Desse daqui. E beleza. Ó, tá? Apontei agora os 3 estão do tamanho. Os 3 estão do tamanho de pontas que eu gosto. E agora sim eu vou começar esse teste. Meu primeiro teste é o teste de misturas de cores e eu vou utilizar as cores primárias do lápis de cor. Vou começar aqui com o vermelho e vou fazer aqui uma camadinha nesse papel.
Eu fiz uma camada bem leve, tá? Com cada uma das cores. Aliás, eu fiz 2 camadas com o vermelho e o azul e só uma com o amarelo, com a mão leve. Então, agora eu tô passando com um pouco mais de peso na minha mão, tá? Pra fechar bem essa camada e mostrar bem a cor no papel. Bom, sobre a mistura das cores, eu tenho algumas questões aqui a apontar. A primeira delas é que ele é um lápis bem sequinho e, como lápis seco, ele não pigmenta tanto quanto o Staedtler Noris Aquarel. Ele não pigmenta como um Faber aquarelável, mas eu acho que o pigmento dele é bacana para um lápis que é bem sequinho como ele é, tá? Ele não é um lápis que é macio. Também notei que o amarelo, ele me parece pigmentar bem mais do que as outras 2 cores, tá bom? Eu vou dar uma forçadinha aqui só pra mostrar pra vocês onde que fica, tá? Essa minha cor. Eu tô dando uma forçada, tá? Na minha mão. Não a ponto de quebrar a ponta do lápis, mas a ponto de pigmentar no nível máximo que esse lápis consegue. Mais do que isso, eu provavelmente vou quebrar a ponta dele. Agora, com o azul. E agora com o amarelo.
O amarelo é o que menos a gente vê, não é a diferença, até porque o amarelo não tinha como ir tão mais longe do tanto que ele estava indo. Agora eu tô indo com a mão leve e notem que eu já alcanço exatamente a cor que tá aqui, ó. Acho que essa deve ser a terceira camada, acho que sim. E eu fiz uma camada colocando um pouquinho mais de força, né, para tirar um pouquinho mais de cor do lápis. Então esse aqui são os resultados que a gente tem. Esse aqui é o máximo de cor que esse vermelho vai produzir. Aqui o máximo de cor que o azul vai produzir. E aqui o máximo de cor que o amarelo vai produzir. A mistura da cor eu não gostei. Principalmente aqui entre o azul e o vermelho. Pareceu que eles não queriam misturar mesmo. Tanto que a gente percebe bastante onde que tem azul e onde que tem vermelho. E além do que, eles não formaram-se uma cor legal, um roxinho legal. Aqui a gente tem um verde bacana. E com o vermelho também, a gente tem um laranja bacana. Eu vou passar aqui o branco, só pra gente ver se quando a gente passa o branco, a gente consegue melhorar esse resultado. Porque alguns lápis são assim. O Maped, ele é muito isso. Você passa algumas vezes uma cor e outra não mistura legal, mas quando você passa o branco, a mágica acontece. Então, vamos tentar isso aqui nesse lápis. A mistura das três cores ficou um verdadeiro desastre, essa mistura aqui. E ele não parece melhorar tanto com a aplicação do branco. Eu vou tentar com outro branco, talvez um branco profissional, para ver se eu melhoro, né, essa aparência. Eu vou testar aqui com o meu branco do Policromos, que tá aqui bem pertinho de mim. Eu vou usar ele bem aqui pra ver, ó. Lápis de cor profissional é outro nível, né? Ele já tá, ó, misturou totalmente. Olha isso, gente, misturou completamente o lápis. Mas a gente queria esse resultado aqui com o próprio lápis dele, né? Com o próprio branco. Mas apesar de que ele dá uma homogeneizada, com o próprio branco, eu tô com o branco dele, tá, gente? Tô com o branco da Estada. Com o próprio branco, mas ele parece não conseguir trabalhar bem a mistura das cores. Esse teste aqui eu faço aqui embaixo, tá? E aí vocês vão ver melhor, mas vamos ver aqui, ó. A camada de uma única cor, ele fecha legal, então ele vai se sair bem, apesar de que não é para isso o teste do branco que a gente faz, né? A gente faz mais um teste de arraste, mas aqui, ó, ele fecha bem, ó, a camada. Já que ele não, na mistura das cores, ele não conseguiu trabalhar. Eu vou pegar aqui um branco de uma outra marca. Na verdade, eu resolvi pegar aqui um blender, apontei ele aqui e eu vou passar aqui nessa misturinha aqui pra ver se a gente consegue uma mistura legal. Esse lápis aqui, blender, é o da Koh-i-Noor e ele é bem sequinho, tá, gente? Eu vou usar metade com ele e a outra metade eu vou passar o da Caran d'Ache pra ver como que fica. Ó, com o blender a gente já consegue, né, fazer... Opa, quebrou. Gente, esse blender, esse meu, ele é bem quebradiço. Eu não sei se é porque ele é muito sequinho, que ele é tão quebradiço, mas ele é bem quebradiço. Vamos testar aqui com o blender da Caran d'Ache. Esse meu aqui tá bem velhinho, tá? Eu vou dar uma apontadinha nele. Passar ele aqui com esse meu apontador da Molin, que ele já tá meio que desgastado mesmo, então eu vou utilizar ele, ó. Pontadinho, eu vou vir dessa parte aqui para dentro.
Olha aí, ele vai fechando bem legal a camada com o blender. Então, assim, né, é um lápis de cor que talvez você vá precisar utilizar melhor o blender. Quer dizer que você vai conseguir um resultado melhor com a mistura com o blender ou com um outro branco. Talvez não precise ser um branco profissional, mas o branco de um lápis de cor que tenha um branco bem legal. E você vai conseguir fazer uma mistura melhorzinha. Olha a diferença daqui com o branco do próprio lápis, com o branco profissional e com os dois blenders que eu usei. Vamos construir mais uma camadinha aqui em cima para ver como que vai ficar. Bom, o lápis com certeza não vai ganhar a mistura de cores do ano, mas dá pro gasto. Lembrando que nós estamos lidando com um lápis de cor escolar e um lápis de cor escolar seco. Depois eu vou comparar, tá bom, com outros lápis de cores para mostrar para vocês outros lápis de cores que eu também tenho esses testes. No teste do branco, eu normalmente gosto de usar o azul, porque ele é bem escuro, né? Então, ele vai me deixar ver bem legal. O arraste. Até porque se eu usasse uma cor mais clara, um amarelo, por exemplo, mesmo que arrastasse, a gente podia não ver muito bem. Aqui eu vou, desse outro lado eu vou com um pouquinho mais de força. Ali eu usei um pouquinho de força, mas não tanta. Então, agora eu tô aqui com o branco da Staedtler e vou puxar aqui as camadas. Ó, puxou legal. Tá vendo? Mesmo saindo aqui da camada que tá mais clarinha, ó, ele puxa legal. Ele dá um arrastezinho bacaninha aqui, ó. Teste da borracha, eu também vou com o azul. Porque com o azul eu consigo ver bem como que a borracha apaga. Você pode usar, se vocês forem fazer esse teste em casa com algum lápis de cor, usem umas cores mais escuras do lápis, porque assim a gente vê bem o que tá acontecendo ali, né? O apague, a gente vai ver bem legal. No teste da borracha, eu vou utilizar uma borracha escolar, um lápis borracha, a borracha Mono 0 e a minha borracha elétrica da Tirol. Vou começar aqui com a borracha, elétrica. Borracha escolar, lápis borracha, e a Mono 0. E esse foi o nosso resultado, então apagou tranquilamente, né, gente? Então a gente não vai ter preocupação aí de não conseguir apagar e fazer algum efeito ou algo do tipo. Pro teste da aquarela, eu vou continuar com o azul, tá? Porque ele é bem escuro, então a gente consegue perceber legal quando aquarela o lápis. Mais uma vez eu vou em uma das pontas com bastante força e na outra com nem tanto assim, tá? Peguei aqui o meu Aquash Brush, tá? Esse daqui é da Leo Art. E vamos começar aqui o teste, tá? Eu não sei se dá pra vocês verem aí no vídeo, mas ele arrastou um pouquinho aqui de cor. Bem levinho, quase mal dá pra perceber, ó. É mais claro do que o arraste do lápis de cor branco. Pro teste do degradê, eu vou utilizar 4 cores, que é o 2, o 4, o 42 e o 43, tá bom? Pra fazer o teste do degradê.
E tá aqui o resultado do meu degradê. Foi bem, tá? Nada a declarar. Eu achei que ele foi tranquilo, né? As cores dele não são muito vivas, como eu falei, ele é um lápis bem seco, então não é muito de se esperar que tenham cores bem vivas. E aqui eu vou fazer o teste de camadas. Vamos ver quantas camadas esse lápis aguenta. Bom, eu marquei aqui os meus quadradinhos, tá? Eles têm 1 por 1, eu acho. 1,5 por 1, desculpa. 1,5 de altura por 1 de largura. Então, eu vou começar também. Então, eu consigo trabalhar bastante camadas com esse lápis. Apesar de que as camadas não ficam assim tão escuras, né? Eu consigo trabalhar até bastante camadas. Agora eu vou colocar aqui as tirinhas do papel preto e do papel craft, tá? Pra gente ver como que fica. O amarelo, o 1, o branco, que é o 0. Esse laranjinha aqui, que é o 43, e vou usar o azul também, que é o 3. Lembrando que quanto mais escura a cor, gente, no papel preto, menos ela vai aparecer. Então, vamos começar aqui pelo... Ó, olha isso, e fica bonito, viu? E esse lápis, ele não se propõe a pintar no papel preto, mas ficou bem bonito. Vamos testar essas mesmas cores aqui no craft e ver como que elas ficam. Provavelmente vão ficar ótimas também. Eu tô com a mão bem pesada, tá? Tô forçando bem mesmo. No papel craft, é claro que ficou muito melhor, né, gente? Do que o que ficou no papel preto.
Então, para os testes bases, é isso aqui que a gente vai fazer. Agora a gente vai passar para os testes nos livros, tá? Lembrando que todos os materiais que eu tô utilizando aqui, vocês vão encontrar na Amazon. Então, agora a gente vai iniciar os testes nos livros. E a gente vai fazer no Daydreams, tá? Da Hannah Carson, que tem uma folha muito boa. Esse é o nosso desencargo de consciência, só para testar mesmo. Porque, como eu já disse em outro vídeo, só realmente se o lápis de cor for muito ruim para ele não ficar legal no livro da Hannah. Que a folha dele é muito legal de usar. Outro livro que eu utilizo sempre para fazer os meus testes é o Rhapsody in the Forest, da Kanoko Egusa. Essa é a versão japonesa, então essa folha é a folha japonesa. Eu não sei como que é a folha da versão americana, tá? Porque eu não tenho ele na versão americana. O Jardim Secreto, da Johanna Basford, da editora Sextante, que é uma folha que eu não tenho muitos amores, tá? Eu não gosto muito dessa folha, mas a gente vai com certeza tentar colorir nela também com esse lápis. E no Romantic Country, esse daqui é o primeiro, tá bom? Da ilustradora Eire, e esse livro ele tem uma folha bem lisa, uma folha que não é muito fácil de trabalhar, porque principalmente com lápis mais secos e menos pigmentados, ela meio que não meio que o lápis não solta a sua cor como ele soltaria numa folha melhor ou numa folha não tão lisa quanto essa. Tá? Eu já usei alguns lápis de cores aqui nesse livro, né? Eu já usei Prisma, eu já usei Super Soft, eu já usei o Staedtler Norris, o aquarelável, e também já usei o aquarelável da Faber, e todos eles foram super bem. Também dá para usar o aquarelável da linha profissional da Faber, né, o Albrecht Dürer, também já utilizei, dá para usar ele tanto aquarelando quanto na forma seca, tá bom? Então eu vou começar já aqui pelo Romantic Country, né, já vamos começar aqui pelo mais difícil.
Bom, gente, sim, né? Pra colorir nesse livro, não é a melhor recomendação. Então fica bem claro aqui como as cores estão muito claras, não tem exploração das cores, mas isso aqui é algo normal nesse livro. Quando a gente está falando de um lápis seco, normalmente é exatamente isso aqui que acontece, ele fica em tons pastéis. A gente não consegue desempenhar o melhor do lápis. Então, não recomendo, tá? O Design Journey para essa folha tão lisa. Agora eu vou iniciar aqui com o Jardim Secreto, o livro da editora Sextante. Eu vou para essa imagem aqui que eu já tinha começado há algum tempo. Primeira confissão, gente, ele não foi tão ruim quanto eu achei que ele seria nessa folha. Ele se comportou aqui igual outros lápis, tá? Que não são até tão sequinhos quanto ele, mas também são lápis de cor permanente, né? Não são aquareláveis, não são tão macios assim. Tem uma propriedade de serem mais sequinhos mesmo. E ele foi tão bem quanto os outros. Eu lembro que no review do Mapped de 72 cores, eu não tava gostando, eu tava achando que tava ficando horrível. Mas melhorou bastante quando eu passei o branco. Quando eu passei o branco, o lápis de cor simplesmente se transformou. Aqui nesse livro, né? Nessa folha. Mas o Mapped, ele foi super bem na folha do Romantic Country. Então, como esse aqui, lá no Romantic Country, no 1, que tem uma folha bem lisa, a versão americana, tá? Ele ficou muito ruim, ele não pegava cor de jeito nenhum. Então, pra mim, fazer as sombras já foi bem difícil. Porque o livro, a folha não estava aceitando a segunda camada desse lápis. Então, eu achei que aqui eu ia ter o mesmo tipo de situação. Achei que ele ia ficar bem pastel, como ficou lá no Romantic Country, mas não. Ele foi bem, tá? Para vocês terem uma comparação, essas folhas aqui foram feitas com o Tris Mega Soft. Então, e o Tris Mega Soft, ele é um lápis de cor super macio. E olha a diferença, né? Não tem, ele foi super bem, ele deu bastante cor. Aqui, essas folhas aqui ainda não passei o branco, né, pra blendar, pra fechar legal a camada. Mas aqui a gente já vê que ela foi bem melhor do que o que foi lá no Romantic Country. Mas assim, gente, não é que eu esteja indicando, tá, esse lápis aqui para esse livro, para esse tipo de folha. Tem outros lápis de cores que vão bem melhor nessas folhas do que esse daqui em si. O que eu tô dizendo é que ele não é tão decepcionante assim quando o assunto é essa folha que é um pouquinho mais chata. Então, se você tiver esse lápis,
Ou se você só tiver esse lápis, você pode usar ele num livro desses tranquilamente, tá? Porque ele vai aceitar bem. Eu não vou usar o branco nas partes mais escuras, tá? Eu vou manter ele aqui nas áreas que estão mais claras. Eu considero essa folha aqui bem chatinha de usar, eu não curto muito. Eu já testei alguns lápis de cores que são muito bons e que nela eles simplesmente não vão tão bem assim. Então eu não costumo gostar muito dessa folha, uma vez que eu prefiro pegar o lápis de cor que me der vontade na hora para pintar com o livro. E essa daqui é uma folha que eu preciso ter um pouquinho de cuidado com o lápis de cor que eu escolho. Ou em vez de eu ter um momento de relaxar, eu vou ter um momento de passar raiva. Mas é isso aí, gente. O Design Journey, ele me surpreendeu. Eu achei que ele não ia pegar muita cor nessa folha. Nosso próximo livro é o Rhapsody in the Forest, da Kanoko Egusa, edição japonesa, tá?
já tenho uma opinião formada aqui, tá? Ele foi bem. Ele é um lápis seco, também não seria a minha opção para esse livro. Eu não costumo usar lápis de cor aqui, como o Faber-Castell Eco, o seco da folha. Então, como eu disse, ele não decepciona, mas eu também não usaria, não porque ele é ruim ou porque eu não gostei, é mais porque eu tenho outras opções melhores, que vão super bem, que são super fáceis de usar aqui. Não quer dizer que outros lápis não vão bem. E é por isso que eu digo assim, eu não utilizaria aqui, tá bom? São lápis de cores, esses lápis de cores mais secos, como o Faber Eco, eu gosto muito, muito mesmo de usar ele nos livros da Hannah Carson, da Maria Trolli e em folhas avulsas, em coloridos avulsos, né, que eu mesma imprimo. Então eu gosto bem mais de usar eles assim. E provavelmente vai ser o meu principal uso para o Staedtler Design Journey. Agora eu vou iniciar o teste no Daydreams.
gente. Como eu disse, esse lápis eu usaria tranquilamente mais nesses livros da Hannah e Maria Trolli, que são livros que têm uma folha muito boa para receber lápis de cor. Então, lápis de cores mais secos, nesses livros aqui, eles são muito bons. Os outros livros que eu mostrei aqui, o Rhapsody, o Jardim Secreto, da editora Sextante, e o Romantic Country 1, são livros que a gente faz um teste só para garantir que a gente vai ter um lápis aliado a esses livros. O Rhapsody, diferente dos outros dois, ele aceita muitos tipos de lápis. Já no Romantic Country 1 e no Jardim Secreto da editora Sextante, eu pelo menos já tenho um pouco mais de dificuldade de utilizar alguns lápis de cores nele, que eu utilizaria tranquilamente em outros livros. Bom, minha opinião sobre o lápis é que ele tem um comportamento muito parecido com o do Faber-Castell seco. Ele me aparenta ser um pouco mais pigmentado do que o Faber, o Ecolápis, tá? É dele que eu tô falando. E eu tô comparando com o Ecolápis, porque a maioria das pessoas já teve um Faber-Castell Eco, pelo menos o seco. E aí a gente tem mais ou menos uma ideia de como que esse lápis funciona. Como eu disse, na minha percepção, ele é mais pigmentado, sim. Essa é uma folha bem lisa. E essa aqui é a paleta. Essa aqui é a tabela de cores do Staedtler. E essa aqui é a tabela de cores do Ecolápis, 60 cores, se eu não estou enganada. Aqui é 60 cores, tá? Então, olha para essa paleta aqui e para essa aqui. Estão vendo como elas são muito parecidas? Olha só. É uma paleta de cores muito próxima. Quer dizer, não a paleta de cores em si que é muito próxima, mas o comportamento do lápis é muito próximo. Eu devo dizer que ele me surpreendeu, tá? O comportamento dele no livro nacional, eu achei que ele não ia pigmentar de jeito nenhum, e ele pigmentou até legal. Olha só, à vista de que ele é um lápis não muito macio, ao meu ver, a pigmentação dele foi bem bacana, à vista de outros lápis que são mais macios, como é o caso do que eu tava usando aqui, que é o Tris Mega Soft, que é um lápis bem macio. É um lápis com uma pigmentação bem legal, então eu não esperava que ele pigmentasse como ele pigmentou. É claro, ele não ficou igual ele foi no livro da Hannah, por exemplo, que ele pigmentou super legal, ele teve um comportamento ok, normal, esperado de um lápis seco, como é o caso dele, tá bom? Ele não é extraordinário. Não é isso, mas ele também não é de baixa qualidade, ele é um lápis escolar seco e ele se comporta como tal. Certo? Então, no mais, nas minhas considerações é isso, eu gostei bastante da paleta de cores. Acho que faltou
um ou dois tons aqui nesse marrom, nesses tons de marrom, mas eu gostei bastante dos verdes, inclusive desse tom aqui. Também gostei muito dos roxinhos e dos rosas, né? Partindo aqui para os rosas, são cores bem bonitas. Vocês já estão cansados de saber que azuis são cores que eu não uso muito, então eu não costumo me apegar muito aos tons de azuis, aos tons de laranja, que são as cores que eu menos uso na minha caixa. Também gostei dos tons de cinza, apesar de que eu acho que tem muito cinza aqui. Eu acho que dava para tirar uns 2 tons aqui. Tem 7 tons de cinza, eu acho que dava para tirar uns 2 e deixar 5 tons de cinza tranquilamente. E já ficava bem legal. Mas se fosse para trocar por lápis metalizado, pode deixar os cinzas mesmo, né, gente? Eu, pelo menos, não uso lápis metalizado. Então, para mim, lápis metalizado é uma perda de... uma ocupação de caixa. Mas eu gostei da paleta de cores dele. Logo, logo vocês vão me ver por aí fazendo algum colorido com eles, tá bom? Eu tô testando eles ainda em alguns... Ah, eu tenho um adendo para fazer. Eu fiz um teste com eles aqui, porque eu tava fazendo um colorido no outro livro, tá, gente? Esse aqui é o Country Charm. E aí, eu peguei essas árvores aqui pra me fazer e fazer um teste. Quando eu fiz essas árvores, eu percebi, eu passei aqui caneta... Eu não vou lembrar qual é a caneta aqui, mas um desses aqui é caneta Posca e no outro é a Jelly Roll da Sakura. Então, ele não cobriu legal, ó. Aqui, se eu não me engano, é o Faber-Castell seco que eu peguei só para fazer o teste, para ver se realmente o problema era esse lápis da Staedtler. Aqui. Ou se o problema era a caneta, né? Vamos pôr aqui entre aspas, a caneta. A caneta não é o problema aqui. Porém, por ser um lápis seco e não tão pigmentado, ele não consegue riscar por cima da caneta. Então, se você apagar com caneta Posca ou com a Jelly Roll da Sakura, que foram as duas que eu testei, não vai ficar legal, vai ficar aqui, ó, bem marcadinho, tá bom? Diferentemente, eu fiz o mesmo teste aqui com o Faber Aquarelável, que era o lápis macio que eu tinha aqui no momento. Tava aqui facinho, então vou fazer o teste com ele. E olha só como ele cobriu tranquilamente. Ele deixou bem disfarçado aqui a linha. Eu não sei se dá pra vocês verem no vídeo. Aqui eu vejo onde eu passei a caneta, mas não é tão óbvio quanto esse aqui. Deixa eu mexer aqui um pouquinho pra ver se dá pra vocês verem. Ó, estão vendo aqui? Opa, deixa eu tirar aqui minha mão. Aqui, ó. Então, bem aqui, dá pra ver, tá bom? Onde que tá... Deixa eu pegar aqui um lápis. Aqui, ó. Bem aqui, dá pra ver bem, né? Onde que eu passei, mas olhando bem de perto, você percebe. Bem diferente desse aqui, que até de longe, dá bem pra vocês verem. Aqui na câmera, dá pra ver exatamente onde que eu passei com a caneta, porque literalmente não cobriu. Esse daqui foi com Faber Eco, a caixinha vermelha, aquela caixinha escolar, o seco.
tá bom? Esse aqui foi com aquarelável, que já é um lápis macio, um lápis pigmentado. Aqui foi com o Staedtler. Olha como o comportamento deles dois é muito parecido. E aí eu resolvi fazer outros testes. Eu testei com a tinta PVA branca, que não está, tá aqui. Essa daqui, ó, tinta PVA branca, essa minha aqui é bem velhinha, tá? E o outro foi com essa aqui, ó, da Winsor & Newton Ink, o branquinho, tá? E olha a diferença. Eu não lembro quem é quem aqui, mas tá bom, mas dá bem pra ver que ele cobriu bem legal. As linhas foi esse daqui e essas três aqui, que foram duas com a Winsor & Newton e duas com a PVA. Com a tinta da Winsor & Newton cobriu bem melhor do que com a tinta PVA, tá bom? Com a tinta PVA foi um pouquinho mais chato de fazer. Mas em ambos, eles saíram-se super bem. Então, assim, o ideal, quando for usar esses lápis secos, é utilizar a tinta e não a caneta. Já se o lápis de cor, ele for um lápis de cor macio, aparentemente vai dar tudo certo. Ou se ele for um lápis bem pigmentado. Um outro teste que eu fiz foi aqui no Country Charm. Eu comecei, foi aqui que eu percebi o problema com a caneta e fui fazer o teste. Lá naquele outro, tentar fazer ali aquela... Foi um colorido que eu iniciei, que tá em andamento já tem um bom tempo, gente, que é esse aqui. E eu comecei aqui, ó, fazendo essas pedrinhas, tá? Eu fiz bem poucas, eu não dei continuidade. E o que eu percebi logo, né, aqui, que o lápis não passava por cima da caneta. Foi exatamente aqui que eu percebi, estão vendo? Onde eu passei com a caneta tá totalmente em branco. Foi exatamente isso que aconteceu. A cor não pega em cima dele, mas ele se misturou bem, ele foi super bem aqui nesse livro também. Eu costumo colorir esses livros aqui bastante, até que com Faber seco. Deixa eu ver se eu tenho algum nesses livros que estão aqui para mostrar para vocês. Bom, eu procurei, gente, e encontrei esses dois livros, que é o Country Farm Scenes e o Autumn Charm, tá? Que eu tenho certeza que eu fiz com o Faber seco. Esse aqui eu também usei em alguns lugares marcadores, mas não foi em tudo. Eu tive um pequeno acidente, que foi o meu sobrinho que deu uma riscadinha aqui e eu tive que passar tinta. Em alguns cantos não ficou bem disfarçadinho, tá? Mas em alguns lugares ficou legal, ficou bem disfarçado, tá? Mas em outros lugares não teve jeito. Mesmo assim, eu finalizei o colorido, né, pra não... Então, assim, eu gosto do comportamento do Faber no Country Farm, né, no Creative Haven, nos livros da Creative Haven. Então, eu provavelmente vou utilizar esses lápis também nos livros da Creative Haven, porque eu achei eles parecidos no desempenho. Então, acredito que nesses livros da Creative Haven eles vão ter o mesmo desempenho, ou um desempenho bastante parecido. E é possível que eu use eles bastante neles e nos livros de Maria Trolle, Hannah, esses livros que tem a folha de melhor qualidade. Porque se a folha não for, né, de boa qualidade, de uma qualidade assim
superior, vai acontecer do lápis não se desempenhar bem, porque ele não é profissional, ele não é nem sequer acadêmico, ele é um lápis de cor escolar, um lápis de cor para crianças, né, voltado para o público infantil, voltado para o público estudante, que não quer gastar tanto assim. Então, eu gosto muito, gostei bastante, gostei das cores. Mas e aí, me conta você que tem esse lápis. Se você curtiu ele e se você não tem, me conta o que você achou do meu review. Não esquece de deixar um gostei no vídeo pra mim. Se inscreve se você não for inscrito no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Compartilha o vídeo com seus amigos que amam o mundo de colorir. Não esquece que se você for comprar pela Amazon, você pode usar os meus links, estão sempre na descrição dos vídeos, e ajudar aqui o canal. E se você quiser colorir, agora estamos fazendo ao vivo na Sociedade de Coloristas, tá, gente? Então, todos os vídeos, a partir desse mês, estão acontecendo em lives, e as lives são postadas lá no clube de membros do Hotmart. Então, se você quiser participar da Sociedade Colorista, você está mais que convidado. A Sociedade Colorista é um clube de membros do Hotmart pago, que você vai poder escolher o nível que você quer entrar e o preço que você quer pagar, se você tiver interesse. Eu também estou colorindo em lives aqui no YouTube, aberta para todos, às terças e quintas às 19 horas e os sábados e domingos às 20 horas. Então vem colorir comigo e aproveitar o máximo. Lembre de tirar todas as suas dúvidas ali na live e conversar bastante ali no chat. Então fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!